Rádio Popular. Olá, ouvintes. Hoje é 13 de maio e a gente convidou a companheira Eloá dos Santos para falar para a gente sobre essa data, por que é conhecida pelo movimento negro como o Dia da Falsa Abolição, e ela trouxe muitas informações interessantes. Então, ouçam, compartilhem. Se você também quiser colaborar com algum assunto, com alguma pesquisa, entre em contato aqui com a gente, através do e-mail contato@radiopopular.org. Tá bom? Com vocês agora, Eloá dos Santos. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Eloá, eu sou militante do movimento negro, do movimento de mulheres. Faço parte do coletivo negro Perifa Zumbi, do movimento de mulheres Olga Benário. Fui convidada por ser uma mulher negra para falar nesse 13 de maio sobre o dia da abolição da escravatura, né? Que é considerado o dia da abolição da escravatura em todo o Brasil. É muito difícil a gente falar do dia da abolição da escravatura sem falar na escravatura em si, o que ela representou. A escravatura no Brasil, ela foi não menos do que um sistema econômico de enriquecimento e exploração. Não foi só casos isolados de pessoas que trouxeram escravos para cá e escravizaram. Se a gente parar para pensar que era um sistema econômico em que todas as coisas consumidas, cadeiras, mesas, alimentos, vestuário, tudo isso, tudo que a gente hoje usa, que é produzido por alguém que trabalha, era produzido por trabalho escravo. Portanto, toda a riqueza produzida no país, todo o ouro extraído, todas as plantações, tudo isso era produzido com a mão de algum escravizado. Porque, na verdade, escravo, ninguém nasce. As pessoas se tornam no momento em que são submissas a ser escravos. São submetidas à escravidão. E nós tivemos aqui um sistema cheio de africanos escravizados e depois brasileiros nascidos aqui, negros brasileiros nascidos no Brasil, escravizados, e que já passavam por um processo de degradação moral e racista já na sua chegada, já na vinda para cá, né? Depois de ser capturados, eles eram submissos a navios negreiros extremamente infecciosos, nos porões, comendo e urinando, defecando e vomitando no mesmo lugar e comendo daquilo que estava ali misturado, porque a comida era jogada ali. Os que chegavam vivos, porque um terço morria, era jogado ao mar. Os que chegavam vivos, muitos já estavam doentes. Aqueles que estavam bem eram vendidos seminus no Porto do Rio ou no Porto de Salvador. Aqueles que ainda estavam doentes eram colocados em quarentena. E depois eram colocados no trabalho forçado, né? Porque todos amarrados em correntes. A jornada de trabalho era extremamente cansativa, extenuante, eram 16 horas diárias de trabalho contínuo, só se parava para comer e para dormir, com 8 horas, aproximadamente 7 horas de sono, né? O restante era parar para comer 15, 20 minutos e depois voltar ao trabalho. E o escravo ele não durava muito tempo, depois que ele entrava no ritmo de trabalho, no máximo 15 anos, a maioria em 10 anos estava morta, porque era um ritmo de trabalho que destruía o corpo humano. E por que isso acontecia, né? A gente tem que lembrar que um escravo, ele valia o que hoje equivale a 150 mil reais aproximadamente, né? Quase isso, né? Que é 1 quilo de ouro, que na época um escravo valia 1 quilo de ouro, sendo que o ouro era muito mais abundante que hoje, o ouro hoje é mais caro. Em 150 mil reais se compra uma casa. Na verdade, até carros populares custam menos que isso. Por que era isso? Porque o escravo era muito valioso, ele que produzia riqueza. E aí, como era um sistema de enriquecimento, de acumulação de muita riqueza, o senhor de terras, os escravocratas, o senhor da Casa Grande, ele tinha que extrair o máximo, se expropriar o máximo da riqueza e do excedente produzidos por esse escravo. E é por isso que essa população escrava era extremamente escravizada. E não só isso. Esse sistema econômico ele era sustentado na tortura das pessoas. Porque, obviamente, que essas pessoas tentaram resistir a isso. Ninguém foi pacífico.
Muita tortura. Eram marteladas nos dentes, era beber água fervendo, era engolir ovo fervendo, jogar água fervendo no ouvido, mandar andar na brasa quente. As chibatadas eram muito usadas, mas não foram a única forma de tortura. E em muitos casos, além da chibatada, depois da pessoa estar cheia de feridas, ainda jogavam sal grosso para a pessoa sentir mais dor e muito sofrimento. Então, assim que se construíram as riquezas do Brasil durante 400 anos, a partir da tortura de pessoas. A população escrava no Brasil foram traficados em torno de 5 milhões de negros africanos para o Brasil. No final do século XIX, que a população brasileira chegou em torno de 10 milhões de pessoas, 80% dessa população era negra. Então, era um sistema econômico sustentado sobre o trabalho do negro. Sem a população negra, não se produzia riqueza no país. E sob a tortura, o sofrimento e a dor e o sangue da população negra, que morria e, quando não morria, era sujeito a uma vida que era quase morte. Além disso, as justificativas da igreja de que é porque o negro não tinha alma, que ele poderia ser escravizado e torturado porque ele não sentia dor, e de que merecia ser escravizado porque não cultivava um Deus cristão, porque o cristianismo não havia chegado na África ainda. Além disso, as justificativas degradantes de que a raça negra é inferior, de que a beleza negra era menos, de que tudo que vinha do negro, a cultura negra, eram inferiores à europeia, a inferiorização do negro para colonizar mesmo. Isso foi um fator importante, fundamental, ideológico na construção de um sistema econômico baseado no racismo, em que a superexploração de pessoas passa a ser justificada a partir de argumentos raciais. Bem, é claro que essa população não conviveu com isso pacificamente. Foi muita luta, muita batalha. Para a gente ter uma ideia, os primeiros escravizados trazidos para o Brasil a partir do tráfico negreiro data-se de aproximadamente 1520. Em 1840 a 50 já tem registros de quilombos no Brasil, ou seja, datas muito próximas à vinda da primeira população negra, do primeiro negro para o Brasil. É óbvio que é uma população aguerrida, guerreira, com histórico de muitas guerras, e que inclusive mulheres eram generais e guerreiras, e que não ia se submeter facilmente com tranquilidade. Teve algumas dificuldades que o índio não teve para resistir porque não conhecia as matas brasileiras, então as rotas de fuga dos índios já eram conhecidas, enquanto o negro teve que ainda descobrir os caminhos das matas brasileiras, que não eram seu território, mas rapidamente o fez. O Quilombo dos Palmares, por exemplo, já vem desse período. E então, o maior quilombo que o Brasil teve já começa poucos anos depois da vinda do primeiro escravo. Só que é importante a gente citar que os quilombos, eles são sociedades que se organizam fora do império, da colônia depois do império, né? Os quilombos, eles não se propõem a destruir nem a colônia, a metrópole, nem o império. É só uma rota de fuga, um espaço de fuga para a construção de uma nova sociedade. E que, por mais bonitos que sejam, deixam o Império Brasileiro livre para os atacar permanentemente. Ao longo de centenas de anos, e especialmente quando o Brasil se torna independente de Portugal, né, no começo do século XIX, a população negra brasileira assume pela primeira vez a consciência de que o sistema vigente no Brasil, que nesse momento já era um Brasil império, não poderia ser deixado quieto, porque cada vez, para a gente ter uma ideia, o Quilombo dos Palmares e o Quilombo de Campo Grande eram quilombos com milhares de negros, centenas de milhares de negros, Campo Grande em Minas Gerais e Palmares em Alagoas, e foram todos exterminados a partir de genocídio, foram todos assassinados os negros ali presentes. Então, sabia-se que, enquanto aquele sistema existisse, ele ia exterminar a vida do negro livre. Não lhe ia deixar liberdade, direito de vida, direito de cidadania. E é por isso que, no século XIX, começam a surgir as rebeliões, né? É o Brasil que se rebela contra todo esse sistema. Então, as primeiras rebeliões de classe no Brasil, elas foram negras. A gente tem alguns casos de, né, assim, as revoltas. A revolta dos Malês na Bahia, ela é a mais conhecida por ela assumir, ainda que em registros, de que existia o objetivo de acabar com o Estado imperial, de construir uma nova sociedade, porque entenderam que aquele Estado ali sempre iria tentar os explorar, que não adianta só fugir. Mas também teve
o caso do quebra-quilo, né, do Manuel do Carmo lá na Paraíba. Teve o caso de Manuel Congo, no Rio de Janeiro também, que foi muito bonito. São todos revoltosos em luta por liberdade. Mas um fato que é pouco afrontado no Brasil é a construção de um movimento operário negro no século XIX, enquanto ainda havia escravidão no Brasil. A gente tem alguns casos de lutas de negros operários quando o Brasil começa a se industrializar, a vinda das ferrovias, quando a Inglaterra começa a forçar para o Brasil importar os seus produtos industrializados, seu maquinário, suas fábricas, né? E aí seus produtos manufatureiros, e o Brasil passa a importar isso e passa a ter que empregar mão de obra nesse maquinário. E é nesse sentido que surge uma classe operária negra no Brasil, porque não existia mercado de trabalho e não existia mão de obra livre para ser contratada para trabalhar ainda. Então é o escravo ou o negro liberto, que ainda no Brasil era tratado como escravo, apesar de ter a carta de alforria, não tinha direito à voz, não era ouvido na sociedade, que por ser uma sociedade racista, mesmo que o negro seja liberto, era tratado quase que como um escravo, só que sem senhor. Mas não tinha direitos na sociedade. Então, essa população é que foi a primeira classe operária do Brasil e fez importantes greves. Eu vou citar só aqui alguns exemplos para a gente entender o que isso representa. O caso de João de Matos, que foi um líder que começou a sua luta, né, mais conhecida em Salvador. O João de Matos era um trabalhador da área de panificações, né? O chamado líder padeiro João de Matos. Ele organiza os trabalhadores da área de panificações em Santos, em São Paulo. Depois ele acaba se transferindo para a cidade de São Paulo, em 1877, e organiza os trabalhadores lá também, porque em Santos eles tentaram prendê-lo e não conseguiram incriminados, então ele se comprometeu a não voltar mais na cidade de Santos. Depois de organizar um grupo ele já não estava mais sendo escravizado, mas trabalhava como assalariado e organizou era um negro, organizou os escravos para fuga no município de São Paulo. Então ele foge para a corte em 1878, 2 anos depois que ele sai de Santos. E ele organiza, em 1880, o Bloco de Defesa dos Padeiros, que ele chama de Sociedade de Combate dos Empregados de Padaria, com o lema Pelo Pão e pela Liberdade. Era um bloco de defesa negro de todos os trabalhadores da área de panificação do Brasil, fossem libertos, fossem escravizados. Era uma organização do movimento operário no Brasil. É muito forte. Nós temos também, nesse mesmo período, a criação da Liga Operária da Primeira República, em 1872, que tinha 18.091 trabalhadores organizados, que foi consequência da organização daquelas irmandades negras, dos grupos de ajuda mútua negros, que já existiam antes e que, quando passam a trabalhar enquanto operariado, se apoiam e se organizam nacionalmente. A gente também tem o caso dos tipógrafos no Brasil, que é um movimento negro que surge relacionado ao chamado Corpo Coletivo União Operária, né, que são as associações, né, ou também tem uniões operárias formadas por negros, mas a parte dos tipógrafos ela é muito forte, porque é uma classe operária que ela continua em luta durante toda a segunda metade do século XIX e depois da abolição da escravatura, e ela tinha predominância de negros e muitas vezes de negros libertos. Então a gente tem uma classe operária, a gente tem um movimento popular no Brasil, liderado, né, iniciado pelo movimento negro, que são as lutas de fuga e tal, mas a gente também tem um movimento operário no Brasil que ele começa com essas lutas operárias dos primeiros operários no Brasil, que eram negros, escravizados ou libertos, né? No entanto, um país cheio de rebeliões, cheio de negros. Para a gente ter uma ideia, 80% da população brasileira era negra, que passam a negros libertos que conquistaram a alforria, que no Rio de Janeiro, por exemplo, que era a capital do Império, né, que tinha uma quantidade maior de negros libertos, tinha em torno de 40% da população negra brasileira, carioca, liberta. E o que o negro liberto passa a se unir ao negro escravizado e, portanto, cria uma consciência de classe e passa a ter relações com o movimento abolicionista, já que o negro liberto ele passa a conversar e dialogar com o movimento abolicionista, que é um movimento branco intelectual, né?
É claro que essa consciência, ela surge, une esses movimentos, e esse movimento operário ele acaba contribuindo para isso. Então, o século XIX é um século de muita luta, de muita rebelião no Brasil, principalmente, né? É um período de... segundo as elites brasileiras nessa época, o medo era que o Brasil se tornasse um novo Haiti, porque no Haiti houve uma revolução negra. O negro fez uma revolução, tomou o poder e construiu um Estado daqueles que trabalharam para construir aquele país. E aqui no Brasil se encaminhava para isso. Porém, nós infelizmente não conseguimos fazê-lo. Uma vez que os poderosos no Brasil perceberam que a população negra, escravizada, trabalhadora, pobre, estava começando a tomar voz, tomar espaço na sociedade, resolveram, a gente precisa da abolição da escravatura, porque a gente já está perdendo o controle da situação. Mas existia no Brasil uma coisa chamada movimento eugenista, né? Que eram os movimentos de senhores de terra, movimento político de senhores de terra, nazistas, né, praticamente, porque eles defendiam a chamada eugenia, que um país, para ele ser de progresso, teria que ter limpeza étnica, que existiam as raças impuras e mais sujas e menos perfeitas intelectualmente, e que elas causavam o não desenvolvimento de um país. E óbvio que, sendo os senhores de terra brasileiros todos brancos, né, a afirmação deles é que o problema deles era o negro. E que, portanto, para o Brasil, que agora não era mais escravocrata, se tornar um país de progresso, já que agora existiria mão de obra assalariada e mercado de trabalho, a gente tinha que exterminar eles, né? Tinham que nos exterminar a negros. Então, logo depois da abolição da escravatura, já que Princesa Isabel não deu nenhuma indenização para os senhores de terra, os senhores de terra monarquistas, escravocratas e eugenistas fundaram a República no Brasil. Foi um golpe de Estado em que eles se uniram com os militares, mais uma vez, para dar um golpe de Estado na população brasileira que não esperava a proclamação da República, muito pelo contrário. Todos dizem que a população assistiu atônita àquele golpe de Estado, que ninguém entendia muito bem o que estava acontecendo. Pois foram os eugenistas que governaram o Brasil durante toda a República Velha e implementaram o que a gente chama de projeto eugenista de Brasil, que é o de limpeza étnica, que é de botar a população negra, já que não foi exterminada, porque você não pode causar um genocídio imediato de 80% da população, essa população começou a ser morta aos poucos. Então o negro ele foi, que antes, né, lutava por liberdade, dormia nas senzalas, mas lutava por sua casa, foi expulso até das senzalas e foi colocado nas ruas, ocupou as primeiras favelas, não tinha acesso a trabalho. O trabalho brasileiro, pelo projeto eugenista, foi substituído do negro pelo imigrante europeu. Pegaram a Europa que estava pobre, Itália, Portugal, Polônia, Alemanha, o setor agrícola, né, o êxodo rural não estava dando conta de todo aquele campesinato que não tinha trabalho na Europa e trouxeram para cá, porque eles consideravam, pelo menos é branco. Era proibida a imigração de africanos e asiáticos para o Brasil, para a gente ver como existia um objetivo étnico e racial na composição brasileira. O argumento deles era de que o trabalho do negro era inferior e não servia mais, de que os trabalhos que agora se desenvolveriam no Brasil com a nova indústria deveriam vir com a qualidade do trabalho branco, porque o trabalhador branco era mais inteligente, mais desenvolvido. Tudo que havia sido construído pelo negro durante 400 anos passou a ter menos importância. Que coisa isso, né? Mas essa é a história do Brasil. A verdade é que nós passamos por um golpe de Estado que colocou a maioria da população negra, 80% da população brasileira no mínimo, sem educação, sem direito à cidadania, porque não tinha direito a voto. Quem tinha direito a voto não poderia ser analfabeto. Portanto, como a população negra não tinha acesso à educação, porque as escolas estavam ligadas às empresas e as empresas só davam emprego para os imigrantes, a população negra também ficou, o povo negro no Brasil, trabalhador negro, também ficou sem acesso à educação para os seus filhos, sem acesso a trabalho, sem acesso à moradia. E daí vieram as primeiras favelas no Brasil.
Não é à toa que quando a gente vai nos bairros operários do subúrbio, das diversas metrópoles do país, aqueles que vivem nas casas que têm condições um pouco melhores são brancos. Não é porque tinham famílias ricas, tinham famílias trabalhadoras, mas que lhes foram dado trabalho e moradia nas vilas operárias. O trabalhador negro, recém-liberto da escravidão, não teve acesso às vilas operárias. Ele foi para as favelas, como até hoje a maioria dos favelados são negros. Mas não só isso. A substituição do imigrante, esse projeto eugenista, que participava a maioria dos primeiros presidentes no Brasil, ela não foi somente aquela decisão momentânea. Ela determinou as bases de sustentação do capitalismo e do mercado de trabalho brasileiro. Ela afirmou categoricamente que, a partir de agora, o mercado de trabalho brasileiro vai ser racista, que ele vai discriminar o negro e o branco na hora da contratação, na hora da admissão e na hora da distribuição das funções. Então, hoje, a gente tem a continuidade desse Brasil escravocrata que depois passou a ser Brasil República. O negro é a maioria do trabalhador terceirizado. O negro escolhido para exercer trabalhos de limpeza, menor remunerados, mesmo dentro da mesma categoria profissional. O negro e a mulher negra principalmente, recebem menos do que qualquer trabalhador branco exercendo a mesma função. A população negra continua sendo escolhida para estar na posição de subalternidade. E as poucas vezes que ela consegue conquistar um pouco mais de direito, novamente vem alguém para lhe tirar esse direito. Hoje, o que nós estamos vendo no Brasil é isso. Mais uma vez, o pouco de direito que a gente conquista com muita luta, com dezenas de anos de lutas de trabalhadores para ter uma CLT, para ter direito à carteira assinada, para ter direito à licença maternidade, para ter direito a férias, a 13º, férias remuneradas. Tudo isso agora corre o risco de acabar porque, novamente, a Casa Grande se rebela contra nós. Novamente, o Brasil escravocrata, o Brasil dos grandes latifundiários, dos senhores de terra, se levantam para tentar nos colocar na miséria. Só que nós não podemos reagir a tudo isso sem luta. Já lutamos das outras vezes e vamos continuar lutando. Vem chamar a todos para, nesse momento, nesse 13 de maio, já que o movimento negro não festeja esse dia, porque não tem mesmo que festejar, né? Assim, 13 de maio, na verdade, ele foi uma tentativa paliativa de disfarçar a luta do negro, de colocar o negro na miséria, além do que já estava. 20 de novembro, sim, é um dia escolhido para exaltar a nossa luta. Então, hoje, a gente tem que entender que a gente tem que lutar e chamar a população negra das favelas, a população negra trabalhadora, os camelôs, população negra que hoje é terceirizada, trabalha em limpeza, os garis, todas essas categorias, morador de favela, a maioria é negra. O sistema continua funcionando, chamar essas pessoas para a luta. Sem uma luta coletiva, sem o Brasil novamente voltar para a luta do negro, voltar para as mãos dessa população que há 500 anos vem construindo o nosso país, nós vamos continuar dependendo da boa vontade das elites que querem nos explorar para ter os nossos direitos garantidos. E essa já mostrou que não vai respeitar os nossos direitos. Então, 13 de maio tem que ser um dia de muita crítica e também de chamar todos para a luta. Um abraço para todos.